Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar das ameaças que o Irã está fazendo de parar de importar produtos brasileiros. Nós vamos explicar por que isso está acontecendo, como se chegou nesse ponto. Então vamos direto ao ponto. No nosso vídeo 682 da semana passada, eu falei do Bavan, vou deixar o vídeo na descrição, eu falei do Bavan, que é um navio iraniano que veio trazer ureia e voltaria carregado com milho para o Irã, só que a Petrobras se recusou a abastecê-lo. Bom, vamos dar uma olhada agora aonde o Bavan se encontra fundeado. Bom, em primeiro lugar vamos dar uma olhada na região sul do país onde isso está acontecendo, tá? Então aqui vocês têm o porto de Paranaguá, tá ok? No Paraná. Então aqui no porto de Paranaguá está o Bavan e o Termé, né? Os dois navios iranianos. Parece que tem mais dois a caminho aí, que é o Ganji e Delruba também. Então são 4 navios, mas os dois principais, é o Bavan e o Termé, que são o centro dessa crise. Bom, pessoal, para explicar, para vocês entenderem então, os navios iranianos vieram para o Brasil, tá? Eu expliquei bastante no outro vídeo, mas eu vou dar uma resumida aqui. Eles vieram para o Brasil, entregaram ureia, voltariam carregados de milho. A Petrobras se recusou a abastecê-los, por quê? Porque ela teme sanções dos Estados Unidos. A Petrobras tem negócios nos Estados Unidos. A empresa levou o caso, a empresa ganhou uma liminar, tá, da Justiça do Paraná. A Petrobras recorreu, o ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal deu cassou a liminar temporariamente. Bom, o resumo da ópera é esse aqui. Bom, aí qual é a decorrência disso? O embaixador iraniano do Brasil, Sayed Ali Sagayeyan, deu uma entrevista ao site Bloomberg dizendo que ele está procurando o ministro Ernesto Araújo, né, para ver o que pode ser feito, né, para esses navios serem abastecidos para a Petrobras para retornarem ao Irã. Caso contrário, o Irã vai suspender as importações brasileiras. Bom, gente, o que acontece? O Brasil tem um comércio grande com o Irã. O Irã acho que é o maior comprador de milho do Brasil, tá? Tem uma balança comercial que nos é bastante favorável. Nós importamos 26 milhões de dólares do Irã e importamos 1,5 bilhão aí. Então essa balança nos interessa bastante. Eles estão ameaçando também comprar esses cereais que eles precisam no mercado internacional, que não é muito difícil de acontecer. O problema todo é que se esse fato se der, tá, nós vamos ficar com calha aí de milho, principalmente, aí, porque o Irã é o maior comprador. Então a gente tem um problema sério, passou da hora do Itamaraty entrar nisso daí, ver o que pode ser feito, tá? Tanto numa ponta quanto na outra. Porque se por um lado nós fazemos comércio com os Estados Unidos, o Irã também acaba sendo um parceiro importante para o Brasil, ainda mais na crise que nós temos, né? A gente já está com um monte de problemas aí. A última coisa que nós precisamos é uma crise no setor do agronegócio, que, convenhamos, é uma parte importante da economia brasileira. Agora é interessante também vocês se tocarem, gente, como uma situação que está acontecendo do outro lado do mundo, no Golfo Pérsico, né, num mundo todo entrelaçado como é o nosso, ela acaba tendo reflexos aqui no Brasil. Agora, eu quero fazer umas colocações interessantes aqui para vocês, né, porque eu vi muita gente fazer aquela observação de cunho ideológico, não, porque é isso mesmo, que o Irã está violando o acordo com os Estados Unidos, está errado, porque o Brasil não deve fazer comércio com o Irã. Gente, eu queria colocar uma coisa para vocês, em termos de relações internacionais, tá? Não existe o país que é bonzinho e o país que não é, existe os interesses, tá? Eu vi outro dia um artigo na internet de um pessoal da política americana colocando o seguinte, que os iranianos estão precisando comprar pasta de tomate e os Estados Unidos deveriam vender. Não é muito difícil esse milho acabar sendo comprado nos próprios Estados Unidos. Tá? Essa coisa é muito complicada, esse negócio aí não é bastante pastoso, essa coisa, tá? Eu garanto para vocês que se o Irã puder comprar, ele precisa do milho. Se ele puder comprar nos Estados Unidos, ele vai comprar, ele não vai esquentar a cabeça não. Então eu quero mostrar uma história que aconteceu, começa antes da Segunda Guerra Mundial, atravessou a Segunda Guerra, chegou na Guerra Fria, para vocês verem como as relações internacionais elas são pragmáticas. Acompanhem conosco. Bom, aí vocês veem o Hitler, né,
e o Francisco Franco, o caudilho espanhol. Eles se encontraram uma vez no meio da Segunda Guerra para discutir algumas concessões. Depois eu vou falar o resultado disso. E essa outra é o Franco e o Mussolini, o ditador italiano. Os dois também se encontraram, tá, para negociações. E finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, Franco e Eisenhower, o mesmo Eisenhower que ajudou a derrotar Hitler e Mussolini. Bom, gente, eu vou colocar para vocês o seguinte. Na Guerra Civil Espanhola, o Franco foi muito ajudado tanto pelo Hitler quanto pelo Mussolini. No meio da Segunda, ele venceu a guerra, graças aos dois. No meio da Segunda Guerra, os dois foram pedir ajuda para o Franco. O Hitler dizia o seguinte, que o encontro foi tão pavoroso, eles se encontraram por algumas horas. As palavras do Adolf Hitler foram as seguintes: eu prefiro enfrentar um dentista sem anestesia do que ter que conversar com aquele espanhol de novo. Isso o Hitler falou. O Mussolini também não conseguiu nada dele. Eis que, em 1959, a Espanha era um pária internacional, tá? Um país afastado de tudo, só que os americanos precisavam das bases aéreas espanholas. As bases aéreas espanholas eram altamente estratégicas, tá, na Guerra Fria. Então o que aconteceu? O presidente Eisenhower visitou a Espanha em 1959, aquela foto que vocês viram ali, tem outra aqui agora, se encontrou com o Franco. A partir disso, entrou muito dinheiro, a Espanha conseguiu ingressar na ONU, ela teve um crescimento recorde nos anos 60, tá? Parece que só perdeu para o Japão graças a investimentos americanos. E os dois, a partir de então, eram os melhores amigos desde a infância. Então o que eu quero dizer para vocês, gente? Tá, um ditador como o Franco, que morreu no poder, que começou com nazistas, fascistas, acabou se tornando, né, entre aspas, campeão da democracia graças ao pragmatismo da política. Então, o que a gente quer trazer para vocês é que em termos de política, em termos de relações internacionais, de relações entre países, não existe, gente, essa moralidade que a gente tem da briga de vizinhos ou da briga que você tem com o seu cunhado. A moralidade da política é outra, porque nós estamos pensando nos interesses dos brasileiros, tá? Eu não sei como é que isso vai ser resolvido. Agora, perder um parceiro desse é uma coisa realmente muito complicada. A gente vai ter que achar outro país para vender essa quantidade de cereais aí, carne também. Uma coisa realmente muito complicada, então tem que ser pensado, tá? Tem que ser analisado com muita frieza. Essas opiniões ideológicas que vocês veem aí, elas não se sustentam, não. Eu acho que nós não devemos ter nenhuma ideologia de apoiar, tá, só país de direita ou só país de esquerda. Eu acho que o Brasil, ele deve fortalecer a sua democracia no plano interno, mas no plano externo fazer negócios com países que atendam da melhor forma o interesse brasileiro. Bom, pessoal, é um prazer muito grande apresentar esse livro para vocês, Diplomacia de Henry Kissinger. O Kissinger foi secretário de Estado dos Estados Unidos, é uma pessoa com extensa experiência, ele está vivo, está com 90 e poucos anos, aí está firme ainda, continua fazendo as conferências dele, uma consultoria do Kissinger é caríssima, ele tem muita experiência, tá? Não só experiência no plano governamental, mas no plano acadêmico também, de maneira que vale a pena beber de todo esse conhecimento, toda essa experiência de vida. E outro também do Kissinger, né, o sobre a China. Então ele conta toda a história da China, né, como os chineses pensam, e nós temos que lembrar que o Kissinger sabe o que está falando, porque ele foi o articulador da reabertura, tá, das relações dos Estados Unidos com a China. A China, como nós conhecemos hoje, esse mundo, como a gente conhece, foi desenhado por 3 pessoas. O Mao Zedong, né, 4 na verdade, Mao Zedong, Xu Enlai, o presidente Richard Nixon e o Henry Kissinger. Então vale a pena, eu falo sempre, eu acho que vocês lerem um livro sobre o Kissinger ou assistirem vídeos sobre a vida dele é uma aula sobre política, uma aula sobre diplomacia, uma aula sobre história. Bom, pessoal, vamos aos recados rápidos aí. Não vamos esquecer de dar o like, tá? De se inscrever no canal, checar se você está inscrito mesmo e compartilhar. Queria lembrar o seguinte, pessoal, principalmente professores que perguntam se pode usar o canal nas aulas, pode usar, fica à vontade, é um prazer muito grande, tá? Saber que o canal está sendo usado para educação. Tirem fotos, se puderem, mandem para cá que a gente publica.
Queria lembrar também quem é membro do Clube de Canais que hoje ainda sai um vídeo exclusivo para os membros do Clube de Canais. Então quem não for ainda, tá? Vamos aproveitar, gente, é apenas R$ 7,99 por mês, eu acho que vale muito a pena. Queria lembrar o pessoal que às vezes pergunta, né, onde a gente compra essas camisetas, onde se pode comprar essas camisetas e os bonés, é na Esquadrões de Combate, cujo endereço está aí na legenda, e se vocês baixarem aí o voucher que tem no Leia Mais, vocês ainda tem 15% de desconto. Então esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, tá? Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.